Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Os irmãos que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no livro de Salmo. Salmo 25. Salmo 25, a partir do versículo 12. Salmo 25, verso 12. Quem encontrou, diga amém. Quem é aquele que teme ao Senhor? Ele lhe ensinará o melhor a seguir, o melhor caminho a seguir. A sua alma viverá em plena felicidade e seus descendentes herdarão a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele revelará os seus segredos da sua aliança. Amém? Vamos ler novamente o versículo 12 até o 14. Amém? Quem é aquele que teme ao Senhor? Ele lhe ensinará o melhor caminho a seguir. Sua alma viverá em plena felicidade e seus descendentes herdarão a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele revelará os segredos da sua aliança. Amém? Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Obrigado. Quando eu leio esses versículos, eu encontro aqui algumas informações importantes para a nossa vida. Eu quero, baseado nesses 3 versículos do Salmo 25, eu quero falar sobre os 5 privilégios daqueles que temem ao Senhor. Amém? Então, temer a Deus é um privilégio. Amém? E acima de tudo, a Bíblia ela afirma categoricamente que temer o Senhor é o princípio para que nós possamos alcançar o ápice da sabedoria. É o primeiro passo ao rumo à sabedoria, diz o sábio. O temor do Senhor, meus amados irmãos, é o portal da nossa felicidade. Por isso que há muitas pessoas que, apesar de ter conhecimento da palavra, de frequentar certos recintos religiosos, apesar de ter até mesmo conhecimentos a respeito da palavra, mas, no entanto, não se apropriam de todas as promessas relacionadas a ela. Por quê? Porque falta temor. Falta temor ao Senhor. Temor é reverência, é respeito para com aquele que está sentado no trono. Temor é você ter medo de entristecer o coração daquele que você ama. Temor é você crer na palavra e ser guiado pela palavra e ter prazer de praticar a palavra. Então aqui eu aprendo nesses 3 versículos muitas coisas importantes. Primeira, aqui está no Salmo 25, 12. Quem é aquele que teme ao Senhor?
Quem é aquele que teme ao Senhor? Deixa eu ler aqui. Ele lhe ensinará o melhor caminho a seguir. Amém? Então nós aprendemos aqui nessa parte, nessa primeira parte, que aqueles que temem ao Senhor são instruídos por Ele a tomar decisões acertadas, de acordo com a direção que Ele nos dá. Amém? Por quê? Porque aqueles que temem ao Senhor, eles são dirigidos por Ele. E quando nós passamos a ser dirigidos por Ele, não tenha dúvida, tudo que nós fizermos, Deus estará nos direcionando e aprovando. Ele não quer que você se dê mal em nenhuma das instâncias da sua vida. Quantas pessoas, quantos de nós precisamos de uma direção na nossa escolha vocacional? Quantas? Quantas pessoas aí, eu conheço pessoas que já fizeram 1, 2, 3 faculdades e ainda não se encontraram. Não encontraram e não sabem entender o porquê ainda estão aqui neste mundo. E muito menos para que eles nasceram. Fazer o quê? Não sabe. Mas Deus nos direciona. Existem vários meios pelos quais Deus utiliza para guiar os seus filhos. Vários. Amém? Quantos de nós muitas das vezes precisamos de sermos direcionados na vida sentimental? Quantas pessoas que estão com as suas vidas arruinadas emocionalmente? Por quê? Direção errada, passo errado, um mau casamento, uma má direção, uma má escolha. Por quê? Faltou a presença. Muitas das vezes, né? Em algumas ocasiões, é claro. Não se aplica em todas as ocasiões. Amém? Nós observamos que os homens procuram serem bem-sucedidos na vida profissional e até mesmo na sua vida equilibrada, emocionalmente falando. Mas nós podemos observar que esse Deus Todo-Poderoso é Ele que tem o remédio para cada um de nós. Ele que tem a direção para cada um de nós. Então nós somos instruídos pela palavra de Deus. Aquele que teme ao Senhor, que é guiado pela presença do Senhor, a Bíblia diz que o Espírito Santo da verdade nos guiará em toda a verdade. Em toda a verdade. Pastor, como que Deus vai me guiar? Eu estou precisando de uma resposta. E muitas das vezes esperamos que Deus ele fale audivelmente. Mas Ele tem vários meios. Até mesmo uma provação é uma forma de Deus conduzir você ao propósito que Ele tem. Até mesmo uma dificuldade, Deus ele utiliza para levar você para o seu bem maior. Deus ele tem muitos meios para realizar os seus desígnios na vida daqueles que creem na sua palavra. Amém, pessoal? Então aqui, esse é o primeiro ponto que eu quero enfatizar. Aqueles que temem o Senhor são instruídos por Ele a tomarem decisões certas da vida. Não é bom ser temente a Deus? Né? Nem sempre Deus ele fala comigo da mesma forma, mas Ele fala comigo de várias formas diferentes. Ele me conduz, eu sou guiado, mesmo não vendo Ele, mesmo às vezes não sentindo, como Abraão caminhando pelo deserto. Segue, colocarei uma intuição na tua alma, no teu coração, e tu vai caminhar no caminho que eu já trilhei para você. E Deus ele nos guia. Por quê? Porque é aquele que teme ao Senhor. Aquele que teme a Deus, ele não fica perdido como um barco à deriva,
mas ele alcançará o propósito de Deus. Amém? Nós precisamos de sermos guiados. Guiados. E Deus nos deu um presente maravilhoso. Foi nos proporcionar a graça de nós nos tornarmos templos do Espírito Santo de Deus. E essa é uma das características que evidencia que você é salvo, que você é de Deus, que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus, que você é um eleito de Deus. Paulo diz em Romanos 8,14: todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Não é maravilhoso? O Espírito de Deus está dentro de nós, Ele te guia, Ele te direciona. Mas para isso você tem que ter o quê? Sensibilidade. E não vamos chegarmos lá, né? Nós temos que ter sensibilidade para ouvir a sua voz. Há muitas vidas hoje desconectadas do reino celestial. Estão muito conectadas, né, em redes, plataformas, etc., virtuais, mas não estão conectados com Deus Criador. Não estão, infelizmente, né? Eu estava ainda meditando nessa palavra hoje. O Senhor falou comigo assim: eu não vou falar o que eu não posso falar, mas o Senhor disse para mim que poucas pessoas têm levado a sério, levado uma vida realmente de oração. E o Senhor falou comigo: ó, não é membresia não, tá? Não é membresia não, é alto calão. Alto calão. Eu estou falando não é aqui só não, de uma forma geral. De uma forma geral. Poucas pessoas têm alimentado diretamente da fonte, né? E hoje, com a facilidade da internet, hoje muitas pessoas não perdem nem muito tempo para poder chorar, clamar, buscar o Senhor. Senhor, qual é a necessidade do povo hoje? O que o Senhor quer que eu diga para eles? Qual é a sua mensagem que o Senhor quer que eu transmita para hoje, nessa sexta-feira, ao coração do teu povo? Hoje não. Hoje é muito fácil. Para quê? Eu vou jejuar, vou ficar orando e estudando. Para quê? Tem um site, como é que é? GBT? Como é que chama isso? É isso mesmo? Chat. Desculpa pela minha ignorância. É isso aí. Hoje é fácil, você vai lá e pega tudo, está tudo muito mordido, tudo muito mastigado, né? E aí, às vezes vem uma palavra e a palavra é boa, né? O cidadão tem uma boa retórica, fala muito bem, né? Explana muito bem dentro do vernáculo, muito bonito, boa performance, mas não alimenta. Impressiona, mas não alimenta. Por quê? É comida requentada, né? É comida enlatada, não é comida fresca vinda do céu, né? Então nós precisamos de saber que isso está acontecendo, mas isso pode estar acontecendo na sua vida em muitas esferas. Nós não podemos esquecer que para que nós possamos alcançar a graça divina, precisamos de ter tempo para com Ele, temor para com Ele, fervor. Tem muitas pessoas perdendo o fervor, e quanto mais você vai perdendo o seu fervor, você vai perdendo o temor, e você vai perdendo o temor, você vai perdendo o respeito, você vai perdendo os elementos, né, importantes que caracteriza que você é uma árvore frutífera. Não passa mais proporcionar fruto, não nasce mais fruto, sabe? E nós precisamos de estar conectados realmente na videira verdadeira. Amém? Precisamos de ter mais tempo para com o nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje em dia, para quê? Eu vou manter comunhão com Deus? Ficar orando 1 hora por dia? Jejuando? É melhor naquela igreja do fulano lá. É melhor na igreja do pastor Marcelo lá, que o pastor Marcelo entrega a profecia, já vai resolver, já finaliza tudo, já sei o que tem que fazer. Amém? É muito mais fácil. Até que você cai nas mãos de uma pessoa que não está tão direcionada e você vai se dar mal. Por quê? Você é direcionado por aquilo que as pessoas falam. Não ouve diretamente aquilo que vem diretamente da boca de Deus para você. Nós precisamos de alimentar e
manter essa comunhão direta com esse divino, o Todo-Poderoso. É um privilégio que Deus nos deu, de termos acesso para com Ele. Imagina, temos acesso com o Criador. Eu gosto muito de ciência, eu gosto muito de astronomia, estudo e analiso muita coisa, acompanho muita coisa. Eu fico assim de boca aberta. Falei, meu Deus, cientistas e tal ficam extasiados, de boca aberta pelas novas e pequenas descobertas, porque o universo é uma grande incógnita e os mistérios que está englobado tudo isso é uma coisa grandiosa que dá um nó na mente mais evoluída. E eu fico analisando, eu falei assim, meu Deus do céu, que coisa gloriosa, um Deus tremendo desse, um Deus que cria um negócio chamado quasar, e aquele troço é igual um aspirador de pó, que vai sugando planetas para dentro dele, tamanho do Sol, centenas de vezes maior do que a própria Terra, e aquilo tudo que vai no caminho dele, que ele suga ali dentro com um aspirador, e vai embora. Para onde que vai? Não sei. Eu não sei para qual galáxia que vai, não sei, ninguém sabe. Eu fico imaginando, meu Deus, que coisa tremenda, né? Coisa tremenda. Um Deus poderoso como esse. Um Deus poderoso. Hoje é difícil você encontrar um cientista ateu em toda a integralidade. Não são religiosos, mas a maioria dizem, a complexidade é tão grande que não tem como crer que tudo isso veio do acaso. É impossível. Nós não sabemos quem criou isso, mas alguém criou. Imagina um Deus tão poderoso, infinito. E tem gente com a mente tão medíocre. Eu vi um cantor de pagode, num podcast, não sei se foi num programa de televisão, ele falou assim, eu não quero saber de... famosíssimo ele falou assim, eu não quero saber de céu não, acho que não é para mim, não é minha praia não. Eu fico me imaginando, tocando harpinha. Não, esse negócio, eu prefiro para o inferno mesmo, porque lá o negócio é quente, o negócio lá é mais animado. Assim será o destino dele, né? Assim será o destino dele. Mas uma pessoa que conhece um pouquinho da Bíblia, dá para você chegar numa certa conclusão. Peraí, se Deus é um Deus infinito, no dia que eu chegar lá, presta atenção numa coisa. No dia que nós chegarmos lá, se fosse possível, que eu acredito que não será possível, imagina se eu vou para o céu, e vou ficar lá 1 trilhão, 4 trilhão de anos. Aí, nesse tempo todo, eu aprendi tudo. Todos os mistérios. Então, quer dizer que os conhecimentos de Deus é esgotável. Um dia nós vamos saber tudo que Ele sabe. E como tudo chegou nos finalmente. Então, nós também nos tornaremos deuses, não é? Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? Só que isso não é possível. Sabe por quê? Porque nós iremos para a glória. Viveremos de eternidade a eternidade. E os conhecimentos de Deus são inesgotáveis. Viveremos lá bilhões e bilhões e bilhões e mais bilhões de anos, e os conhecimentos deles jamais será esgotado. Esse é um Deus que nós servimos. E tem pessoas que diminuem tanto. Agora eu quero te dizer, voltando ao texto, nós temos acesso com Ele. Nós não temos acesso com o presidente americano, muito menos com daqui. Mas você tem acesso direto com o Criador de todo o universo. Irmão, é demais. É demais.
E nós às vezes desperdiçamos a oportunidade de falar com esse Criador. Imagine, Deus te dá acesso para falar com Ele qualquer hora, e nós não queremos falar. Trocamos Ele por muitos motivos. E aí, a maioria dos crentes estão vivendo em modo de sobrevivência, modo faqui, modo anorexia, sabe? E vamos lá, estou no primeiro ainda. Segundo o privilégio de nós temermos o Senhor, aqueles que temem ao Senhor têm uma vida espiritual próspera. Maravilha, não é não? Eu ouvi uns 3 glória a Deus, mas vai melhorar, eu tenho fé. Glória a Deus, amém? Uma vida espiritual próspera, não é bom? Poxa, não é verdade? Meus amados irmãos, tem muitas pessoas que granjeiam fortunas, mas infelizmente vivem na mendicância espiritual. São mendigos espirituais. Amém? Tem pessoas que têm um corpo sadio, nédio, mas não conhecem do sabor da mesa do Pai. Não conhecem. Tem pessoas que querem construir um corpo perfeito, estético, mas o corpo espiritual é completamente atrofiado e defeituoso. Há muitos que desfrutam dos prazeres do mundo, mas não usufruem da mesa e do banquete celestial. Há muitas pessoas que usufruem, desfrutam das venturas terrenas, mas não conhecem e não usufruem das alegrias celestiais. Por isso, se nós não caminharmos dentro desse princípio, nós não alcançaremos um propósito na vida. Porque Deus é o propósito da nossa existência. Amém? O mundo não tem para dar para nós o que Deus ele tem. O dinheiro não pode dar, a saúde não pode dar, um corpo perfeito não pode dar, mesas, banquetes e terrenos não pode dar, nada pode dar. Mas aqueles que temem ao Senhor usufruirão de uma vida abençoadíssima espiritual. Daniel poderia ter usufruído de 6 meses de banquete, da melhor comida, do melhor vinho, do melhor licor, das mulheres interessantes. Poderia ter aproveitado o banquete da melhor forma que ele achava que pudesse curtir, mas ele não quis. Ele rejeitou aquele banquete. Ele preferiu estar em consagração. Ele preferiu comer legumes, verduras durante 21 dias do que comer do banquete do rei. Mas aqueles que comiam do banquete do rei, diz a Bíblia, que aparentemente eram apáticos, mais fracos, menos nutridos, e aqueles que jejuavam, ou jejuaram, como Daniel, Misael, Ananias e Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, então eles ficaram mais lindos e mais formosos. Eu quero que os irmãos compreendam que o nosso Deus, Ele quer que você venha ter uma vida espiritual de qualidade. Amém? Ele não quer que você seja refém de pastor Marcelo, de pastor nenhum, de religioso nenhum. Ele quer que você seja, no dia que você se tornar refém de um religioso, você está falido.
Você está andando com bengalas. Eu estou falando com toda sinceridade para você, para despertar você a importância de você reconhecer que você deve caminhar pela fé, pela palavra. A minha fé não tá fundamentada em homem nenhum, por melhor que seja. Admiro os muitos homens de Deus, mas a minha fé não está neles. A minha fé está em Cristo. Foi Ele que salvou a minha vida, foi Ele que me resgatou, e é a presença dEle que está na minha vida. Então você tem que entender que nós estamos com os pés aqui na terra, mas a nossa cabeça tem que estar no céu. A nossa mente tem que estar no céu. Você não pode perder o reino de Deus de vista. Amém? Terceiro ponto. Primeiro nós já falamos. Eu disse sobre 5 privilégios de você temer o Senhor. Terceiro, aqueles que temem o Senhor têm uma descendência bem-aventurada. Vamos ler o versículo 13. Sua alma viverá em plena felicidade, e seus descendentes herdarão a terra. O que significa isso? O que significa isso? Os seus descendentes vão herdar a terra. Eles são proprietários, vão ser grandes proprietários no campo da economia. Eles vão ter, são poderosos no campo imobiliário, ser grandes latifundiários, um Bill Gates da vida. É isso que Deus está querendo dizer? Não. Está dizendo que você é bendito, os seus filhos serão benditos, e onde você for morar um dia com Ele, os seus filhos também herdarão a terra junto com Ele. Amém? Tem privilégio maior do que esse? Não. O maior orgulho que eu tenho, quando eu olho para os meus filhos, é quando eu olho e vejo para eles como pessoas de bem, pessoas honestas, pessoas íntegras, corretas, homens de Deus. Isso que me alegra muito. E tem me alegrado muito. Agradeço a Deus por isso, né? Tenho 3 filhos abençoados. Um jovem ainda 13 anos, um com 18, 22. São gente direita, correta, não gosta de desonestidade, pilantragem, e acima de tudo que teme o Senhor. Então um dia me encontrarei com o meu Senhor, e os meus filhos também encontrarão com o meu Senhor. Lá não serei mais o pai deles, e nem eles serão os meus filhos lá, mas seremos irmãos, né? Hoje eu sou uma só carne junto com Renata, mas lá serei irmão dela, e ela será minha irmã, e nós viveremos ao lado do nosso Redentor para toda a eternidade. Agora imagine nós, eu fico imaginando, olhando assim a natureza, pensando. Eu fico imaginando eu lá na glória um dia, chegando lá, naquele banquete, aqueles que foram os meus filhos, tá lá, tudo lá, todo mundo no mesmo lugar, numa festa tremenda, numa alegria que não tem fim. Vale a pena, né, pessoal? Vale a pena. Vale a pena temer o Senhor, respeitá-lo. E eu sempre enfatizo isso. O segredo para a sua vitória é o respeito. Se você não respeita teu pai e tua mãe, você não respeita ninguém. É o respeito. Tem que ter respeito. Você vai respeitar Deus? Tem que respeitá-lo. Amém? Respeitá-lo. É uma coisa singela, tá? Uma coisa singela. Estou condenando ninguém aqui. Só estou dando um exemplo com relação a respeito. Fomos limpar as cadeiras aqui. Eu já falei uma vez aqui. Fomos limpar as cadeiras aqui. Todo mundo fizeram uma faxina na igreja. Tem algumas pessoas que estavam presentes aqui. Estavam presentes no dia e estão aqui hoje. Viraram a cadeira de cabeça para baixo.
e começaram a arrancar chiclete debaixo das cadeiras. Mas foram mais de 50, não foi? Foi muito. Muito chiclete. A pessoa mascando e coloca cola debaixo, despistado debaixo da cadeira. Olha, a gente limpa, não tem problema nenhum. Vou falar que você vai para o inferno, você está amaldiçoado, nada disso. Eu só quero falar para você sobre respeito. Entendeu? É porque a gente não tem consciência que aqui Deus se manifesta. Deus está presente. Não tem consciência. Não tem reverência. Falta de reverência, falta de respeito. Então, da forma que você lida com Deus, Ele vai lidar com você também. Entendeu? Ele não vai te mandar para o inferno agora. Nada disso. Deus não tem esse negócio. Ele é amor, paciente. Entendeu? Só que tem certas pessoas que não se tocam nos pequenos detalhes. E aí o que acontece? Fica 10 anos na igreja, 20, 30, 40 anos, a mesma coisa. Não aprende nunca os princípios do temor, do respeito para com o Senhor. Eu não vou falar, não. Devo falar? Não vou falar. É coisa meio sem graça isso. Eu vou tentar modular o máximo possível, tá? Para ser mais educado, né? Não que a Bíblia é mais educada, mas a Bíblia, ela traça muita coisa. Ela ensina muita coisa. Porque a lei oral dizia e explica como que funcionava os mandamentos das leis. Entendeu ou não? O sacerdote, quando ia se apresentar diante do Senhor, tem que se ajoelhar, prostrar no chão. Entendeu? O texto sagrado diz assim que antes de tomar essa decisão de fazer isso, eles tinham que ir no banheiro primeiro. Tem que estar com o ventre aliviado. Ah, mas Deus está lá no céu, está cheirando. Tem gente que não se ligou ainda. Se ligar agora. Está começando alguns a entender aqui. Não quero ser indelicado, não quero ser indelicado. Você está entendendo o que eu quero dizer? Entenderam agora? Entenderam, né? No santuário, meus irmãos queridos, havia o lugar santo. Havia a mesa da proposição, os 12 pães, representando um de cada tribo. Havia o incensário e a menorá, que é o candelabro. O incensário era onde que era colocado o perfume. Eu já preguei sobre a fórmula do perfumista. Gálbano, estoraque, onixa e sal. Já falei sobre essas fórmulas no livro do Êxodo. Então colocava ali um perfume. Por quê? No ambiente onde Deus está, tem que ter perfume, tem que ser perfumado. Para você, quando você for encontrar com uma pessoa, com a sua namorada, com o seu namorado, tem muitos que já são casados, você vai sair, você vai do mesmo jeito que você trabalhou o dia inteiro. Claro, tem gente que está vindo de serviço. Eu estou entendendo tudo isso, entenderam ou não? Mas se é possível, vamos arrumar primeiro. Você está se encontrando com quem? Pastor, você está muito extremista, você acha? Por quê? Tem muitos que acham que Deus é um vento, é uma coisa. Sabe? Falam que Deus existe, mas será que existe mesmo, hein? Deus é Deus, amados. Deus olha tudo isso. Tem gente que quer orar pelado. Eu vou falar claro agora. E não vou falar mais sobre isso.
Não posso orar debaixo do chuveiro? Não é isso. Tem que ter reverência. Tem que ter respeito. Se você entender isso, se você entender um pouquinho que eu estou te falando, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você tem que sintonizar que Deus é Deus, que Ele existe, que Ele está te vendo, que Ele está presente. Nem toda vez que eu oro, eu sinto Ele presente. Mas eu tenho absoluta certeza que Ele está me contemplando. Respeito. Entenderam ou não? Quarto lugar, aqueles que temem o Senhor desfrutam da sua intimidade. Forte, né? Vamos ver o versículo 14. Eu vou ficar só nesses aqui. É o suficiente. A intimidade do Senhor é para os que o temem. O que você tem intimidade com a pessoa? Quando você é íntimo de uma pessoa, na antiguidade, a pessoa quando era íntimo, é quando a pessoa frequenta a sua casa, senta na tua mesa e come contigo. E principalmente quando um indivíduo come com você, espiritualmente é como se você tivesse fazendo uma aliança espiritual com ele. Você tem que pensar muito bem quem você coloca dentro da tua casa e come com ele. Então aqui, o salmista diz, a intimidade do Senhor é a intimidade do Senhor é para os que o temem. Então quem não teme a Deus, quem não tem respeito, não tem intimidade com Ele. Não tem. Simples assim. Amém? Então, meus amados irmãos, o abençoador, é importante que cada um de nós temos essa consciência, que o abençoador é mais importante do que ser suas bênçãos. E há pessoas que ficam bem satisfeitas e satisfeitas e completas, né, de receberem só as bênçãos de Deus. É uma visão apequenada, medíocre. Tem pessoas que idolatram as bênçãos de Deus, mas não amam a Deus como deveria. O abençoador é muito mais importante do que as suas bênçãos. Porque se o abençoador está contigo, a bênção ela acontece simultaneamente, o tempo todo. A Bíblia diz assim que a bênção do Senhor, ela corre atrás de você, ela te acompanha. Ela te acompanha. Eu não preciso ficar implorando como o filho de Timeu na beira do caminho. Eu não preciso ficar com os dois cegos no final de Jericó, clamando. Não. Eu não preciso ficar mendigando. Se eu temo ao Senhor, obedeço a palavra, tenho prazer na sua lei e vivo nela, meu irmão, eu não preciso ficar me implorando. Deus, Ele tem prazer de te abençoar. Eu tenho medo até de pensar. Porque às vezes Deus dá. Pensei e o negócio acontece. Por quê? Por quê, pastor? Por que demora tanto a acontecer na minha vida? Sabe por que demora tanto a acontecer as bênçãos de Deus na vida de algumas pessoas? É porque você é letárgico. Se você quer que Deus Ele opere com rapidez na sua causa, seja rápido para atender a sua voz e os seus requisitos. Porque se você o honra, ele chega junto com você. Ele chega junto. Amém? Ele chega junto. Chega junto com você. E aí funciona. Então nós não precisamos de ficar buscando e lutando